Oi pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos aqui para o nosso Health Hour. O tema de hoje é iodo e tireoide. Então vamos relatar alguns fatos que estão descritos nas revistas médicas. Hoje no mundo inteiro nós temos em mais de 100 países pessoas com deficiência de iodo a nível orgânico. Isso envolve mais ou menos um total de 750 milhões de pessoas no mundo inteiro que têm deficiência de iodo. Entretanto, isso não vem ocorrendo no Brasil. Por quê? Porque há algumas décadas o Brasil vem enriquecendo o sal de cozinha com iodo. Fora isso, não é só no sal de cozinha que nós encontramos o iodo. Nós encontramos iodo nos frutos do mar, no café solúvel, no aipo, na couve de Bruxelas, em algas, nos laticínios e assim por diante. Então, a população brasileira, se ela tem problema com o iodo hoje, é excesso e não falta. Mas eu tenho dúvida, eu acho que eu tenho deficiência de iodo. Muito bem, é só ir no laboratório e dosar iodo na urina de 24 horas. Esse é o exame mais fidedigno que vai dizer exatamente o que você tem de iodo no seu organismo e se você precisa administrá-lo ou não. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque não é raro pessoas chegarem na minha clínica tomando compostos com iodo. Por exemplo, tomando Lugol. Um ser humano precisa, por dia, 150 microgramas de iodo por dia. E uma gota de Lugol tem 2.500 microgramas. Então, na verdade, essa pessoa vai estar se intoxicando. O que é o valor normal de iodo na urina? Vai de 100 até 199 microgramas por litro. E eu pego pacientes que eles têm 40 mil microgramas, 60 mil microgramas de iodo na sua urina. E em função disso, eles vêm desenvolvendo uma série de problemas. Então, que fique muito claro o seguinte: se a pessoa acha que tem deficiência de iodo, ou se um profissional da saúde acha que o seu paciente tem deficiência de iodo, quer seja o indivíduo em situação normal, ou quer seja uma mulher grávida, o que se faz? Vai se dosar iodo na urina. E eu duvido que vocês encontrem pessoas com deficiência de iodo. Se acontecer isso, repõe. Mas somente se vocês comprovarem isso através de exame laboratorial. Qual é o problema do iodo elevado? A tireoide, para ela fabricar o hormônio tiroidiano, ela tem que ter no seu interior peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que água oxigenada. Só que o peróxido de hidrogênio, se ele está em excesso, ele acaba provocando doenças. E um dos fatores que controla a quantidade de peróxido de hidrogênio no interior da nossa tireoide é exatamente o iodo. Então, quando nós temos excesso de iodo, a tendência é nós termos um excesso de peróxido de hidrogênio, e isso pode provocar nódulos tiroidianos, nódulos benignos, adenomas, pode provocar, o que é mais frequente, a tiroidite de Hashimoto, uma doença autoimune. Aliás, diga-se de passagem, a tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune, mas do ponto de vista ambiental, o que mais provoca Hashimoto é excesso de iodo. E esse excesso de iodo, em algumas pessoas, ele pode levar ao carcinoma papilífero de tireoide. Então, muito cuidado. Fora isso, o excesso de iodo, num primeiro momento, ele tende a levar a um hipotiroidismo. Esse fenômeno chama-se de Iod-Basedol. Aliás, desculpe, Wolff-Chaikovic. E num segundo momento, o excesso crônico do iodo acaba levando ao Iod-Basedol, que seria o hipertiroidismo. Então, vejam bem, vocês têm que estar muito atentos. Se por qualquer razão vocês desconfiarem que estou ingerindo excesso de sal, vocês podem, só pelo excesso de sal, vocês podem estar com excesso de iodo no organismo. Então, vamos salientar. A população brasileira dificilmente tem deficiência de iodo. Na dúvida, dosem o iodo na urina de 24 horas.
Se houver deficiência, procure um endocrinologista, porque ele irá orientá-lo qual a melhor conduta. E não se tratam doenças tiroidianas com iodo, a não ser quando nós temos uma pessoa que tem uma doença chamada base do Graves e ela vai fazer uma cirurgia. Então, nesse caso, uns dias antes, estaria indicado o uso do iodo. Mas isso somente endocrinologistas muito bem experimentados, com larga experiência, é que poderão fazer essa indicação. Então, me despeço aqui, um beijo no coração e, por favor, não suplementem com iodo se vocês não tiverem certeza da necessidade disso.